Amém, igreja? Amém. Peço que a igreja se coloque de pé em referência à palavra do Senhor. E abra suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 17. Louvado seja Deus, como já foi dito. E acredito que pelo menos quase todo mundo que já me conhece, né? Eu sou a missionária Selma. Louvado seja Deus. E meu esposo evangelista Robson Pasteiro ministrando louvor. Louvado seja Deus, mais uma honra, uma felicidade estar mais uma vez nesse lugar, né? Para nos louvar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu fico feliz com esse Deus, porque sempre que Ele, aleluia, manda uma agenda para me estar pregando a palavra do Senhor, eu peço a Ele uma confirmação da palavra e Ele sempre me confirma. Glória a Jesus. E quando foi anteontem no culto, aleluia, lá na igreja onde fazemos parte, foi citado esse versículo, né, o livro de Jeremias capítulo 17, na pregação. E ontem, quando nós estávamos ali em uma campanha de madrugada, eu e meu esposo, o pastor Ronaldo e um irmão lá, vizinho, né, estávamos ali em oração, na madrugada, ali 3 dias, né, na igreja. Quando terminou ali a oração, o irmão leu exatamente, né, em Jeremias, Deus confirmando mais uma vez a palavra. Ele conhece o meu e o teu coração e Ele sabe como falar comigo e contigo. E o Senhor me deu um tema, igreja, para esta palavra que é: os que confiam no homem e os que confiam no Senhor. Verdade. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Jeremias capítulo 17, vamos estar lendo a partir do versículo 5. E diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações, sempre glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Maravilha, Jesus. Tu és fiel. Glória a Jesus. Tu és maravilhoso. Igreja, a Bíblia diz que o povo de Judá, o povo de Deus, continuava a pecar, apesar de ter a lei, os profetas e uma história repleta de milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo, aleluia, continuava a pecar de tal maneira. Louvado seja Deus, que aquele povo até mesmo dava os seus filhos como oferenda aos deuses pagãos. Eles abandonaram ao Senhor para adorar a ídolos. Eles viravam as costas para o Senhor. E aquele povo estava obstinado ao pecado. Aquele povo estava inclinado ao pecado. Louvado seja Deus. E como nós sabemos, em toda a história bíblica, nós vamos ver que quando o povo está em pecado, quando o povo se volta contra o Senhor primeiro usa os seus profetas para advertir o seu povo, para que o
constantemente através da palavra. Aleluia, Deus usando várias pessoas diferentes, até que um certo dia, aleluia, essa pessoa saiu de dentro da igreja, porque disse que todo mundo que pregava na igreja estava dando indireta. Louvado seja o nome do Senhor. Saiu da casa do Pai por não aceitar a correção de Deus. Isso ainda existe, pastora, não sei se hoje tem pessoas que simplesmente viram as costas para Jesus, saem da presença de Deus porque não aceita a correção. Mas só que o nosso Deus era amor, mas também é justiça. Louvado seja Deus, e até mesmo a correção do Senhor é por amor. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, que o Senhor, aleluia, castiga todos quanto ama. Verdade. Louvado seja O nome pai do pica Senhor bate na Jesus gente, Cristo. é pequeno. Aleluia. Forte. Nós podemos ver isso na história do povo de Israel. Verdade. Que se Deus não amasse aquele povo depois de tanta idolatria, depois de tanto pecado, louvado seja Deus, quando o povo se arrependia de fato e ele se voltava para o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor os perdoava, o Senhor dava nova chance, nova oportunidade, o Senhor mandava chuva, o Senhor, aleluia, mandava bênção, o Senhor dava livramento, o Senhor dava vitória nas guerras, nas batalhas, o Senhor libertava do cativeiro, o Senhor fazia grandes coisas no meio do seu povo, quando o povo se arrependia e se voltava, aleluia, para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para os hebreus, irmãos, certos órgãos do corpo simbolizavam os vários aspectos da vida de uma pessoa. O coração era considerado o órgão da razão, da inteligência e da vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa propensão a pecar é tão profunda que somente a redenção de Deus pode nos libertar. Somente a redenção de Deus pode libertar o homem do pecado. É como a esposa esteve dizendo aqui, que antes ele julgava as pessoas. Como é que pode alguém ter saído da igreja? Como é que pode alguém ter saído e abandonado a Cristo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós de fato não entendemos o porquê uma pessoa fica 10, 20, 30 anos na igreja e de repente a pessoa sai, a pessoa abandona a cruz, a pessoa abandona Cristo. Mas nós não temos, igreja, o direito de julgar e apontar a ninguém, porque é somente Jesus, aleluia, que é o juiz e consumador. Somente Jesus Cristo é que tem o poder de julgar, porque só Ele foi quem morreu na cruz do Calvário por mim, por você, e somente Ele que pode nos redimir do pecado, somente Ele que pode nos lavar, nos purificar e nos trazer de volta para a sua presença. Somente Jesus Cristo que conhece, aleluia, o íntimo do meu e do teu coração. Somente Jesus conhece de fato o coração do homem. Verdade. A gente vê a aparência, mas Deus vê o coração. Até aqui Deus tem vê o que está dentro. Aquilo que você não pode contemplar, Deus contempla. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós não temos o direito de julgar alguém quando sai da presença do Senhor. Mas o que nós podemos fazer é clamar, é rogar ao Senhor, para que o Senhor vá até aquela pessoa e resgate de volta para a sua presença. Ainda que se for preciso, Deus permita o vento soprar contrário. É melhor passar pela prova, aleluia, da presença de Deus. É melhor passar pelo vento da presença de Deus. É melhor até mesmo receber os castigos de Deus, mas aleluia, aleluia, ter a salvação do que ficar lá fora curtindo e depois no final da história a alma ir para o inferno. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz aqui, igreja, que aleluia, aqui tem dois tipos de pessoas. Aqui fala sobre dois tipos de pessoas. No versículo 5 nós vemos que o Senhor diz,
Cristo. Aleluia. Quantas das vezes a gente escuta alguém dizer: coloca na mão do advogado tal que é bom. Mas vai atrás do doutor fulano que é bom. Mas vai atrás do cirurgião fulano que é um cirurgião bom. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aleluia, as coisas só vai dar certo se Deus permitir. Verdade. Essa é a pura verdade. Maravilha. Tu és fiel, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Tu és Jesus. fiel, tu és fiel. Aleluia. Nós não podemos deixar de confiar em Deus para confiar nas forças humanas, para confiar nos recursos humanos. Nós temos que confiar inteiramente no Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades espirituais. E nós só podemos vencer por meio das armaduras secretas do Senhor. Está entendendo o que Deus está falando? É com as armaduras de Deus que você vai vencer esta batalha. Aleluia. É com as armaduras de Deus que você vai vencer esta guerra. É com as armaduras de Deus que você vai vencer essa enfermidade. É com as armaduras de Deus que você vai vencer esse processo. É com as armaduras de Deus que você vai vencer este vento. É com as armaduras de Deus que você vai vencer e vai cantar o hino da vitória. Não é com as forças humanas, não é com as armas humanas, não é com o facão, não é com o revólver, não é com nem humana, não é com a palavra do homem, não é com o melhor médico, o melhor cirurgião, o melhor juiz, mas é com as armaduras secretas do Senhor Jesus Cristo que nós vamos alcançar vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O tema que Deus me deu: os que confiam no homem e os que confiam no Senhor. Faz uma grande diferença, uma grande diferença. O homem que confia em Deus e o homem que confia no homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O homem que confia no homem, que confia nas suas forças humanas, nos seus recursos, que confia na palavra humana, que confia nas armas humanas. Aleluia, ele se desespera por qualquer coisa, ele entra em pânico por qualquer coisa, qualquer coisinha ele quer largar a cruz, ele quer parar de orar, ele quer parar de clamar. Outro dia alguém falou pro meu marido que ele estava orando há um certo tempo, mas que ele não viu nada acontecer, nada mudar, ele ia parar de orar. Mas não é bem assim, igreja, porque primeiro, o nosso Deus não é o nosso empregado para fazer aquilo que nós queremos na hora e no momento que a gente quer. Ele faz no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Agora cabe a mim e a ti continuar fiel até o fim, permanecer em oração, ainda que você ore 10, 20, 30 anos, e aí você olha para um lado, olha para o outro e parece que nada está acontecendo. Ei, eu tenho um recado, Senhor, para te dizer: Deus também trabalha no silêncio. Talvez você está orando meses, anos, e você não está vendo nada acontecer, mas enquanto você permanece em oração, enquanto você permanece fiel, enquanto você deposita a tua fé no Senhor, Deus está trabalhando a teu favor no silêncio. Deus está trabalhando no oculto, e no momento certo Ele vai te fazer enxergar o que Ele tem feito através das tuas orações, através da tua perseverança, Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas é preciso continuar, aleluia, até o fim. É preciso confiar no Senhor. Glória. Louvado seja Deus. É por isso que muitas das vezes você vê pessoas sendo frustradas. Glória. Louvado seja Deus. Muitas das vezes deixa de confiar em Deus para confiar no homem. Aí o homem faz uma promessa, não cumpre. Aí depois aleluia, vai reclamar para Deus. Deus, por que o Senhor não me deu essa vitória? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Por que deixou de confiar no Senhor para confiar na promessa do homem? Mas quando o homem deixa de confiar no homem, nas forças humanas, e confia nas promessas do Senhor, pode ter a certeza, não importa o tempo.
Maravilha. Não importa se passa meses, se passa anos, o que importa é que quando Deus fala, Deus cumpre. Aleluia. Nosso papel é confiar em Deus, não se apegar ao tempo, mas no dono do tempo, que é Jesus Cristo, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o tempo não é meu nem seu, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha, tua vida. Então somente persevere e confia no Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Aí a Bíblia vai continuar dizendo no versículo 6: porque será como a tamarqueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia e bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glória a Deus. Olha só a diferença. O versículo 5 para o versículo 7. Glória a O Deus. versículo 5 diz que, aleluia, louvado seja Deus, maldito o homem que confia no homem. Já o versículo 7 diz: bendito o varão que confia no Senhor. Verdade. O homem que deixa de confiar no Senhor, ele é amaldiçoado por Deus. Mas aquele que confia no Senhor, ele é bendito, ele é abençoado. Aleluia. Deus honra a igreja, Deus honra a tua fé, Deus honra a tua fidelidade. Permaneça até o fim. E o Senhor diz que nos dará a coroa da vida eterna. Permaneça, confia no Senhor. Verdade, Jesus. Aqueles que confiam em Deus é bem-aventurado. Aqueles que confiam em Deus é abençoado. Aqueles que confiam em Deus, Deus prospera. Aleluia. Deus abençoa, Deus honra, Deus usa, Deus levanta, Deus restaura, Deus opera milagres e maravilhas. Deus faz acontecer. Glória a Deus. Abraço e abraço, xarabraço. Ai, abraço, e abraço. Aleluia, louvado seja Deus. Aqueles que confiam no Senhor é como uma árvore plantada à beira de um rio. Maravilha. Aleluia, com as suas raízes se estende para o ribeiro. Louvado seja Deus. E mesmo em meio à sequidão, mesmo em meio à falta de chuva, mesmo em meio ao deserto, aleluia, essa árvore continua verde, continua com suas folhas verdes, cheia de esperança, continua produzindo bons frutos. Está entendendo que Deus está o que Deus está falando? O crente que confia no Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às provações, ele permanece firme, ele permanece de pé, ele permanece adorando, ele continua sendo um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Ele permanece até o fim, porque, aleluia, ele está se alimentando da palavra, ele está enraizado em Cristo, que é Jesus Cristo, a nossa rocha, a nossa força. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Bendito Senhor é teu Jesus. nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Quando você vê um crente que qualquer coisa ele abandona a cruz, qualquer coisa ele murmura, qualquer coisa ele desiste, é porque ele não está enraizado em Cristo. Ele não está, aleluia, louvado seja Deus, se fortalecendo no Senhor. Ele não está se alimentando da palavra, ele não está confiando no Senhor. Em algum momento da sua história, da sua trajetória, ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar o vento. A Bíblia diz que Pedro, olhando para Jesus, aleluia, Jesus disse, aleluia, não temas, sou eu. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Pedro, olhando para Jesus, ele anda sobre as águas, ele experimenta o poder sobrenatural de Deus. Mas no momento a qual Pedro tira os olhos do Senhor, começa a olhar o vento, a tempestade, a sua volta, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Meu Deus. Aleluia. Aqueles que tiram os olhos do Senhor e começam a olhar suas lutas, suas provas, dificuldades,
ti, mas vem do Senhor teu Deus a força, aleluia, para você continuar a jornada e ainda até para ajudar o seu próximo. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, seja através da palavra, seja através, aleluia, de um conselho, seja através de uma oração, mas Deus sempre vai lhe dar para você falar, para você fazer, para você agir, para você ajudar outra pessoa. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Porque Jesus. quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, igreja, a nossa força ela é renovada. Aleluia, até mesmo quando a gente muitas das vezes se desespera em meio à dificuldade e a gente diz, meu Deus, eu não vou aguentar, eu vou morrer nessa prova. Aí de repente aparece alguém, aleluia, e Deus vai lá e fala assim, vai lá filho, fala do meu amor, vai lá filho, fala que eu vou dar vitória, vai lá filho, dá um abraço, vai lá filho, fala que eu sou com ele, fala que eu sou com ela. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus te mostrando, aí filho, eu estou renovando as tuas forças, eu estou te dando força, eu estou te dando ânimo, eu estou te colocando de pé, aleluia, e eu vou continuar te usando para fazer a minha obra. Louvado seja Deus, enquanto tu estiver confiando no Senhor, você vai continuar produzindo frutos para o reino do céu. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Satanás pode até não entender. Quando ele me vê e te vê passando pela prova, dando glória a Deus. Verdade. Ele pode não entender. Quando ele vê você passando pela prova e indo para a igreja, pregando, louvando, fazendo a obra, adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é para Satanás entender. Não é para o nosso inimigo entender. É para eu e você entender que o nosso sustento, a nossa força, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o profeta Elias, em seu desânimo, aleluia, desanimado, triste, ele pede a Deus a morte. Mas em vez de Deus, aleluia, tirar a vida do profeta, Deus permite ali o profeta descansar. Deus manda uma providência, um pé de zimbro no meio do deserto, algo que não era normal, não é natural. O pé de zimbro não nasce no meio do deserto, mas Deus mandou a providência aleluia, para o profeta Elias descansar, e depois o Senhor envia por 2 vezes o anjo para levar alimento, pão e água, para alimentar aquele profeta. E depois da segunda vez o anjo diz, levanta-te, porque muito comprido será o teu caminho, aleluia, com apenas aquele alimento, com a força daquele alimento que o anjo deu para o profeta, ele andou 40 dias e 40 noites, ou seja, ele jejuou 40 dias e 40 noites, aleluia, louvado seja Deus. Deus sustentou o profeta com uma alimentação sobrenatural. Esse alimento sobrenatural está de pé disponível para mim, para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você passar pela prova, pela dificuldade, e vendo você se desesperar, confia em Deus, acredite que Ele é Deus para te sustentar, Ele é Deus para te dar livramento, Ele é Deus para te dar um alimento sobrenatural, para você passar por essa jornada, atravessar o mar vermelho, chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que confiam no Senhor são como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá frutos mês e meio a seca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No versículo 8, aleluia, igreja, versículo 10, a Bíblia diz, e eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui, aleluia, o que o profeta Jeremias quer dizer é que somente
somente o Senhor conhece o meu e o teu coração. Somente o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. O homem, ele pode nos conhecer por fora, o homem pode conhecer pela nossa aparência, mas Jesus nos conhece pelo aquilo que nós temos no coração. E o que é que ele tem contemplado nessa noite no teu coração? Será que ele tem contemplado desespero, desânimo, tristeza? Aleluia! Alguém desanimado que deixou de confiar no Senhor para confiar em homens, para confiar nas suas forças humanas? Ou será que ele está encontrando em mim, você, o homem, a mulher cheio de fé? Aleluia! Que tem colocado a sua fé, a sua confiança no Senhor, que tem produzido frutos para o reino do céu, mesmo em meio à sequidão, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você é a pessoa a qual tem colocado a sua fé em homem, Deus está te dizendo nesta noite: ei filho, ei filha, ainda é tempo de voltar-se para o Senhor e colocar a tua confiança em alguém que pode resolver o teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você é alguém que já tem colocado a sua confiança no Senhor, Ele te diz: continue confiando, que no meu tempo eu vou honrar a tua fé, no meu tempo eu vou honrar a tua fidelidade, no meu tempo eu responderei as tuas orações, no meu tempo eu vou fazer, no meu tempo eu vou agir, no meu tempo eu vou libertar, no meu tempo eu vou curar, no meu tempo eu vou abrir porta, no meu tempo eu vou fazer o sobrenatural, no meu tempo eu vou fazer o impossível se tornar possível na tua vida. Glória a Deus. Amém. Confia tão somente no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Para encerrar a igreja, aleluia, louvado seja Deus. O versículo 11, louvado seja Deus, diz assim: como perdiz que ajunta ovos que não choca, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias, as deixará e no seu fim se fará o insensato. Louvado seja Deus. Ou seja, que o Senhor está nos ensinando que nós não podemos obter nada, nenhuma riqueza, nenhum ganho. Louvado seja Deus por meios ilícitos, por meios errados. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, sabe quando muitas das vezes alguém diz assim: meu Deus, eu sou crente, até hoje eu não consegui a minha vitória, mas aquela pessoa é ímpia e de repente já está lá com os aleluia, já está com emprego, já está com o carro do ano, está com a sua casa toda arrumada. Por que o ímpio consegue, eu não consigo? É porque você, aleluia, é dependente de Jesus Cristo. Você espera no Senhor, mas enquanto o ímpio consegue muitas das vezes por meios desonestos, por meios que não agradam ao Senhor, mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Glória a Deus. É melhor passar pela prova com Cristo e aleluia, alcançar a salvação. A Bíblia diz, igreja, no livro de Lucas, capítulo 19, que havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Era um homem rico. Louvado seja Deus, ele tinha tudo quanto o dinheiro poderia lhe oferecer, mas ele conseguiu a sua riqueza por meios ilícitos, roubando do seu próprio povo. Mas apesar de ele ter toda a riqueza que o dinheiro poderia oferecer, ele era pobre de espírito, ele estava distante do Senhor.
castigado, precisou receber o juízo de Deus para ele se voltar para o Senhor. Mas se o Senhor nesta noite está falando comigo, contigo, é para que você não precisa passar pelo vento, não precisa passar pela dificuldade para voltar-se para o Senhor. Missionária, mas eu estou na presença do Senhor, eu estou confiando no Senhor. Mas se o Senhor está falando comigo, contigo nessa noite, tem alguma coisinha, mesmo que mínima possível, fora do lugar, cabe a mim a ti fazer um autoanálise em nossas vidas e ver o que é que não está agradando ao Senhor, o que é que está fora do lugar, o que é que o Senhor quer de mim e de ti nesta noite. Louvado seja Deus. Há alguns anos atrás, igreja, eu tinha uns DVD de filme de vampiro. Eu era muito fã desses filmes de vampiro, filme de terror. Louvado seja Deus. E um dia Deus falou comigo que era que louvado seja sobre tirar algo da minha casa. E eu falei, meu Deus, o que é Jesus? E Deus falava comigo através daquela palavra de Êxodo. Louvado seja Deus. Apague e tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. E a Deus falava comigo. Eu falava, meu Deus, mas o que é que tem que está te agradando? E eu comecei a puxar pela memória, nada vinha à mente, porque eu achava que aquele DVD não era nada demais, até que Deus me fez bater os olhos naqueles DVD, e naquele momento Deus testificou que era os DVD de vampiro que não estava agradando ao Senhor. Às vezes a igreja é uma coisa mínima, que nós julgamos não ser importante, mas para Deus é importante. Muitas das vezes aí você acha que não é nada demais, mas para Deus é sim, porque diante do Senhor não tem pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado e acabou. Então vamos fazer uma autoanálise em nossas vidas e procurar investigar o que é, por mínimo que seja, quem sabe, através de um programa de televisão, ou alguma atitude nossa, ou algo que a gente fala que não está agradando ao Senhor, e Ele está nos corrigindo nessa noite por amor a mim e a você. Amém, igreja?